Oi meninas, tudo bem? E aí, curiosa para saber o resto do estudo? Confesso que eu fiquei muito curiosa e não consegui me conter, né? E quis logo pegar para estudar, para entender o contexto de tudo que a gente estava começando a conversar. Fizeram minha tarefa que eu mandei, leram lá o texto de Juízes, capítulo 6, 7 e 8 e Ruth 1. Porque para entender agora o que nós vamos falar, nós temos que entender esse contexto. Então, para quem leu, vai entender tudinho o que eu tô falando. Quem ainda não leu, vai ter um pouquinho do que eu vou falar, mas aí, olha, aproveita esse momento. Quando acabar o vídeo, pega o texto para ler, porque você vai entender bem mais, tá bom? Então, vamos entender um contexto em que nós estamos vivendo aqui na história de Ruth. Que contexto é esse? O livro de Ruth aconteceu no contexto do tempo dos juízes lá em Israel, né? Mas e aí, que tempo é esse, né? Quanto tempo a gente passa dedicando nossa vida lendo o livro de Juízes? Bem difícil, né? A gente gosta mais de ler mesmo o Novo Testamento, as histórias sobre Jesus. Mas Juízes, talvez possamos pensar que é um pouco difícil de entender. Então vamos entender um pouquinho agora, que a gente vai conseguir entender o que a Ruth estava passando naquele momento, o que Noemi estava passando, e vai ficar mais fácil o nosso entendimento. Vamos lá. Na época dos juízes, foi um tempo de caos social para o povo de Israel. Foi um tempo de miséria. Por que foi esse caos social e essa miséria? Porque não existia sobre o povo de Israel uma autoridade que fosse justa. Né? Os juízes eram levantados no período em que o povo precisava de ser liberto de alguma escravidão, de algum processo de escravatura por algum povo, e aí Deus levantava um juiz que vinha e aí libertava o povo, mas esse juiz ele só vinha libertar o povo, ele não continuava liderando aquele povo, e aí cada um fazia o que bem entendia, não tinha um rei sobre eles, não tinha uma autoridade justa. Por isso que era um tempo de caos. Para a gente entender um pouquinho, eu te convido a ler Juízes 17, versículo 6. Né? Esse é um dos versículos, mas vários versículos em Juízes vai falar desse mesmo jeito. Olha, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Se você for procurar lá em Juízes 21, 25, vai ter o mesmo versículo. Não existia rei e cada um fazia o que achava mais reto, mais certo. E com isso, eles ficavam muito, como é que eu vou colocar? Vulneráveis, né? Para que um outro povo mais bem organizado, como o rei, viesse e liderasse sobre eles e subjugasse eles. E aí foi um tempo de caos, realmente, um tempo de jugo. E aí, Ruth veio nesse período aí. Ruth, lá no comecinho de Ruth, aí vamos lá para Ruth 1, né? Ruth vem logo depois do tempo de Juízes. No comecinho vem contar o que Elimeleque, que era o esposo de Noemi, estava fazendo. Olha só, ele era um homem e tinha sua família. E no começo de Ruth fala do seu destino, para onde eles estavam indo, o que eles estavam fazendo. E aqui na revista houve um comentário que eu achei muito interessante, que falava assim: o Deus das nações, né, que passou o livro de Juízes todinho falando de grandes nações, dos midianitas, dos amalequitas, dos filisteus, de Israel, e falando de nações, de nações, de nações. Depois desse período todo que falava de nações, ele para agora para falar de um homem, uma família e um destino. O que a gente aprende com isso? Que esse mesmo Deus das nações é o Deus que cuida lá da pandemia da Itália, que cuida da pandemia da Espanha, da pandemia na China, mas também é o mesmo que está aí na sua casa, vendo a sua necessidade. Talvez a sua necessidade, a sua preocupação não esteja muito no coronavírus, mas talvez seja uma outra preocupação muito maior. Talvez você não esteja em paz no seu lar. Talvez você não esteja em paz com seus filhos, com seu marido, mas esse Deus, mesmo Deus que cuida de todas as nações durante essa pandemia, ele também se preocupa com os detalhes, os pequeninos detalhes do nosso dia a dia. Porque ele parou tudo aqui no livro de Ruth para falar de um homem, uma família e um destino.
depois de vir falando sobre várias nações, vários povos, ele agora para falar de uma família. Ele está aí com você e ele pensa na sua família também. Mas continuando nosso estudo, vamos lá. No tópico 1 da nossa jornada aqui, tem como título assim: um tempo de fome, quando o problema e a crise nos alcançam. Um tempo de fome, quando o problema e a crise nos alcançam. Lá no livro de Ruth, no comecinho, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, nos mostrando que esse momento aqui é o momento dos juízes, houve fome na terra. Lembra que eu falei? Por que houve fome na terra? Vamos lembrar que precisamos entender esse contexto. Então, aqui na revista ele nos leva a lembrar por que havia fome. Se Belém, olha, aqui vai dizer, ó, eu, um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe. Belém de Judá tinha esse nome de Belém, que tem o mesmo significado da casa do pão. Era uma cidade de prosperidade, onde manava leite e mel. Por que eles, de repente, estavam passando fome, né? Será que é só porque eles não tinham um rei? Ou tinha alguma outra coisa aí que fazia com que eles passassem por esse momento de fome? E aí a nossa revista nos leva a estudar um pouquinho do livro de Juízes, principalmente na parte dos midianitas. Quando Gideão salva Israel dos midianitas, nós vamos conseguir entender o que os povos bem organizados e mais fortes faziam com o povo de Israel nesse período todo dos juízes. E aí os midianitas é bem clássico, é um caso bem clássico e nos faz entender o que esse povo de Israel estava passando. Lá no capítulo 6 de Juízes, que eu pedi para você ler, você sabe, ó, de cor, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Por causa dos midianitas, o Israel foi tentar abrir covas e cavernas para se esconder a sua provisão, a sua comida dos midianitas. Por que eles tinham que se esconder? Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Os midianitas, eles não estavam fazendo do povo de Israel seus escravos. Eles estavam saqueando e roubando Israel. Como no começo falou aqui, toda vez que Israel semeava, quando Israel ia tentar se reerguer, semear, aqui fala que Belém de Judá era uma cidade que vivia estritamente da agricultura, da colheita deles, e quando Israel tentava semear para se reerguer, vinham os midianitas e os amalequitas, saqueavam tudo e levavam tudo de gado, de comida, toda a provisão de Israel, midianitas levavam. Então o problema aqui não era a terra que não produzia, não era falta de chuva, não era coronavírus, o problema aqui é que eles tinham tudo isso. Era uma terra que manava leite e mel, mas tinha um povo que ia lá e saqueava tudo. Mas no começo nos dá a solução para isso. Por que esse povo ia lá e saqueava tudo? Porque lá no versículo 1 do capítulo 6, porque os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E aí nós vamos perceber que no livro de Juízes nós passamos por um círculo vicioso. Primeiro, Israel sempre foi abençoado porque Israel era um povo de Deus. E aí, com a bênção deles e toda a prosperidade que eles tinham, porque por ser povo de Deus, eles entravam num período de apostasia. Sabe o que é apostasia? É abandono da fé. Como eu tenho de tudo para comer, para beber, minha família é unida, tá tudo muito bem funcionando aqui em casa, para que eu preciso de Deus para prover alguma coisa na minha família?
E aí eles abandonavam a fé. Começavam a construir ídolos de Baal e outros. Ou também poderia vir através de fome, né? Esse era o castigo de Deus. E aí, com o castigo de Deus, o que o povo fazia? Voltava para o joelho, clamava: Senhor, tem misericórdia de nós chamamos, nós somos teus filhos. E clamava. O Senhor levantava um juiz que libertava o povo de Israel de maneira milagrosa, como nenhuma outra maneira poderia se ver. E aí eles, glória a Deus, aleluia, somos de Deus, muito bom, voltavam a um período de prosperidade, um período de bênçãos, até que eles caíam novamente na apostasia, abandonavam novamente a sua fé, e aí castigo, e aí arrependimento, clamor, e ficava nesse círculo vicioso. Por isso que nós vemos nesse tempo vários juízes que foram levantados por Deus para libertar o povo, né? E Ruth, Noemi e Elimeleque, que é o marido de Noemi, estão aqui nesse período, desse círculo vicioso, né? Que eles estavam vivendo agora um momento de fome lá na terra de Belém, e por causa da fome, Elimeleque pegou sua família, um homem de Belém de Judá, pegou sua família, saiu de Belém e resolveu morar lá na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque. Sua mulher Noemi, os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E as esposas eram Ruth e Orfa. Agora eu te pergunto, né? Será que eles fizeram certo? Será que eles tomaram essa atitude de maneira correta? Eles passaram por um período de fome. Para resolver o problema da fome, vamos sair daqui, vamos para Moabe. Lá tem comida, lá tem provisão. Será que eles estão fazendo isso porque Deus mandou que eles fizessem isso? Ou será que eles resolveram tomar essa atitude pelas próprias mãos? Lembra da nossa introdução? Quando nós passamos por uma tragédia, um período de crise, geralmente nós vamos para o braço. Vou resolver com o meu braço, com a minha força, com o que eu sei, com o meu conhecimento. Eu sei que aqui não tem pão, mas em Moabe tem, eu vou para Moabe. Fica esse questionamento, nós vamos responder esse questionamento no tópico 2. Mas por enquanto nós vamos ficar nessa parte desse círculo vicioso. E aí eu fico pensando aqui, né? Nós estamos passando por essa tragédia do coronavírus. Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós abandonamos a nossa fé para chegar nesse castigo que é a peste, que é um outro tipo de castigo do Senhor? No domingo passado, o nosso pastor, lendo em Abacuque, pregando, falou exatamente sobre isso que aconteceu nos últimos dias aqui, pelo menos no Brasil, por exemplo, que vários né, lá no carnaval, foi pisoteado o nosso Jesus de uma maneira assim inimaginável. Aquele vídeo também que aquele grupo, né, postou, que pisou no nosso Jesus de uma maneira inimaginável. E nós achando que com nossa força, que com o nosso muito falar, com o nosso muito querer justiça, iríamos ter justiça para o nosso Deus. Querido, nosso Deus não precisa que a gente faça justiça para eles. Olha aí a gente de novo buscando a justiça com nossas mãos. Querendo no Ministério Público para calar esse povo que estava maltratando o nosso Jesus, maltratando o nosso Deus. Ninguém tem maior justiça do que o nosso próprio Deus. E olha aí, nós estamos aí vivendo uma crise. Por que será? E não só isso, como tantos outros pecados que hoje em dia estão assim, sendo difamados de uma maneira tão forte. A própria nossa divergência em relação à política, uma coisa é a gente divergir, né? Os pensamentos, outra coisa é a gente fazer inimigos. Nós cristãos estamos fazendo inimigos, porque um acredita na direita e o outro acredita na esquerda. Se eu sou de direita, não vou então nem falar com aquele que é da esquerda, mesmo que seja meu irmão. Na época das eleições, houve caso de famílias se desfazendo amizade no grupo de WhatsApp. Então, não vou ser mais desse grupo, porque esse grupo tá elogiando A ou B, a direita ou a esquerda, e aí a gente faz inimizade. Até agora, no período de coronavírus, nós precisamos estar falando mal do presidente ou do governador que agiu certo ou agiu errado. Se fosse aquele que eu tinha escolhido, teria agido mais certo. Querida, a gente não aprende nunca. Essa é a posição que nós temos que ter com a nossa fé,
é assim ou nós devemos simplesmente parar e orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades, sejam certos ou errados, e aqui eu não tô, elogiando ninguém ou querendo levantar a bandeira de ninguém, mas sejam certos ou errados, qual é a nossa posição quanto a isso? É abandonar a nossa fé, deixar de crer em Jesus? Será que em algum momento saiu do controle de Deus? Será que em algum momento aquela pessoa com quem nós escolhemos saiu do controle do nosso Deus? E aí fica esse questionamento. Mas o nosso Deus, através de Jesus, nos ensinou a orar lá no Pai Nosso. Essa oração, ela é perfeita, porque ela diz assim pra gente. Primeiro, ela nos ensina a conhecer o nosso Pai, que está nos céus, que está acima de qualquer autoridade, que está acima de qualquer coronavírus, que está acima de qualquer OMS ou qualquer organização. É o nosso Pai que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. Faz a gente, essa oração nos ensina a desejar o reino de Deus, a volta de Cristo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E é isso que Jesus nos ensina, é reconhecer nosso Pai como sendo nosso e desejar o reino dele que ele venha, e não desejar mais e mais prosperidade aqui na terra. Nós precisamos desejar prosperidade no reino de Deus, lá na glória. E também nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Estamos preocupados com a economia do nosso país, isso é um fato. Mas nós temos que entender que o pão de cada dia que é colocado na minha mesa e na sua mesa não vem do Uber que meu marido possa trabalhar ou não. Não vem do meu salário que agora eu estou em casa, não estou trabalhando, meu patrão resolveu não me pagar porque eu estou em casa. O seu pão de cada dia, ele vem do céu, ele vem do Senhor. Mesmo que você esteja em casa, que o seu patrão resolva na cabeça dele que ele não vai te pagar, o pão da tua mesa não vai faltar. Porque nós vamos clamar, Pai nosso que estás nos céus. Vamos desejar e lembrar do reino de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Não importa quanto tempo mais de coronavírus vamos enfrentar. Quanto tempo mais vamos ter que ficar em casa, tendo dificuldade com as nossas finanças, porque eu não estou trabalhando, eu não estou recebendo. O mais importante é que nós vamos orar, vamos clamar e pedir ao Senhor que o pão de cada dia Ele nos dê, para mim e para nossa família. Em nome de Jesus. Amada, que o Senhor possa te abençoar com essa palavra, E aí eu faço uma pergunta, um questionamento para o próximo vídeo, que é o seguinte: por que um relato bíblico sobre a vida e destino de um homem e sua família, quando tantas coisas aconteciam nas nações na época dos juízes? Por que Deus parou, uma pessoa, iluminou uma pessoa para falar que somente dessa família, quando tantas coisas aconteciam naquela época dos juízes? Por quê? Fica esse questionamento para o próximo. E eles agiram certo? Ou eles agiram errado? Eles deveriam ter saído de Belém para Moabe? Ou deveriam ter ficado lá em Belém onde estava fome? Deveremos fugir do rio para um outro lugar que não tenha coronavírus? Ou devemos ficar aqui mesmo no nosso lugar? Devemos sair de todos os grupos porque eles acreditam na direita ou na esquerda? Ou devemos permanecer naquele grupo elevando a bandeira do Senhor Jesus? O que devemos fazer? Vamos responder isso no próximo. E aí, mais uma vez, fica aí o livro de Juízes 6, 7 e 8, para quem não conseguiu ler até agora. Leia porque você vai entender melhor. E o livro de Ruth, agora o capítulo 1 e o capítulo 2, para você conseguir entender um pouquinho mais para o próximo vídeo. Um beijo, um forte abraço e Deus te abençoe. Vou orar para que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso, Senhor Jesus, de nossas mesas, dá-nos hoje o pão de cada dia. Não deixe faltar em nossas mesas. É o que eu te peço e te agradeço. Acima de qualquer coisa, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Forte beijo, amada. Deus te abençoe.